A paz do Senhor, mulheres aprendendo com Deus. Que bom estarmos juntas mais uma vez aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, capítulo 7. Hoje é o capítulo 7. Você já leu esse capítulo hoje, minha amada? Se você não leu, antes de ouvir esse áudio, depois de ouvir, tira um tempinho para você ler o capítulo 7, para que o ensinamento do Senhor venha ficar gravado aí no seu coração. Enquanto você lê, o Espírito Santo ele vai trazendo ao teu coração aquilo que você precisa para o dia de hoje. Amém? Então, amadas, vamos juntas é, estudar esse capítulo? O capítulo 7 de Provérbios é mais um alerta, amadas, para guardarmos os mandamentos do Senhor. Lá no verso 2, fala para guardarmos os mandamentos da palavra de Deus e viver os seus ensinamentos como a menina dos teus olhos. Diz aqui, né, o versículo 2: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, amadas, é para nós guardarmos mesmo, né? Termos muito cuidado. A menina do olho é aquela bolinha bem pequenininha dentro do olho, né? Nós temos o maior cuidado para não cair nenhum cisco, né? Quando tá num lugar assim que tem muito vento, a gente já fecha um pouquinho o olho, né? Para evitar de cair algum cisco, né? Quando tem qualquer coisa que ameaça cair dentro do olho, automaticamente, bem rápido, nós fechamos o olho, né? A pálpebra do olho, a gente fecha o olho para que não venha cair nada dentro da menina do olho. Então, aqui o versículo está falando, né? Então, guarda com muita proteção dentro do teu coração e ele fala para viver a lei, né? Viver não é somente só guardar, mas a gente tem que pôr em prática tudo que o Provérbios vem nos ensinando, tudo que está escrito na Bíblia. Nós temos que guardar no nosso coração e colocar em prática e viver, né? Como a menina dos teus olhos. Então, quando nós estamos assim desapercebido, que acontece de cair um cisco no olho, é tão ruim, né, irmãs? É muito ruim, é muito incômodo. Aquilo incomoda tanto. Enquanto nós não conseguimos tirar o cisco do olho, aquilo vai nos incomodando. Nós não temos paz enquanto nós não tiramos, né? Enquanto a gente vai lá, lava o olho, tenta tirar o cisco. Então, a mesma coisa. Nós temos que guardar o mandamento do Senhor dentro do nosso coração e procurar viver, porque se nós sairmos desse foco, vai ter prejuízo e nós não vamos ter mais paz, não é? Então, nós precisamos ter cuidado com a palavra do Senhor, guardar no nosso coração e pôr em prática, né, durante os dias da nossa vida. Enquanto nós vivemos, vão aparecer situações que nós precisaremos lembrar do que está guardado no nosso coração, que é a palavra, que vai nos dar força no momento certo para que a gente possa viver, né, e tomar o caminho certo, o rumo certo, para que nós não venhamos ter prejuízos no futuro, né? Então, nós devemos guardar o nosso coração todo esse ensinamento, sempre meditando na palavra do Senhor e deixar descer ao coração. Lembra, irmãs, um áudios atrás que nós estudamos, nós aprendemos que a palavra, ela tem que entrar pelo ouvido e descer ao coração. Não somente entrar no ouvido e sair pelo outro, né? Enquanto nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo a palavra, né? Então, nós temos que deixá-la lá entrar pelo ouvido e descer ao coração, não é? No verso 4, irmãs, de Provérbios, nos ensina a termos sabedoria como uma irmã e a prudência como nossa amiga. Que diz, né, aqui, olha, dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Quer dizer, chama a prudência como tua amiga. Então, nós temos que ter essas duas amizades aqui muito importantes na nossa vida, que é a sabedoria e a prudência. Mas aquela pessoa que tem sabedoria e prudência, ela só tem vitória na vida, ela só consegue andar em caminhos seguros, né? Ela tem problemas? Tem, mas quando chega o problema, a sabedoria e a prudência vão guiar ela no rumo certo para que ela consiga sair da situação. Já quem não tem a sabedoria, não tem a prudência, que é a vigilância, fica preso nas armadilhas da vida, nas armadilhas, nas lutas da vida, né? Então, amadas, prudência é vigiar, prudência é ficar atento,
saber, né, usar de sabedoria para cada situação difícil na nossa vida. Então a palavra hoje fala: diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência, tu és a minha parenta, tu és a minha amiga, nós temos que andar lado a lado com elas, né? A sabedoria e a prudência precisa estar no nosso dia a dia, buscando a sabedoria e a prudência. O que é isso, irmã? É sempre buscando a direção na palavra do Senhor, sempre vigiar, ficar atento, porque durante o dia acontecem muitas coisas na nossa vida. Durante o dia, nós estamos sujeitos a várias situações. E tudo é permitido por Deus, né? Nós sabemos que tudo está no controle de Deus, mas Deus permite para que nós venhamos colocar em prática os ensinamentos dele. Então, será que nós vamos passar nesse teste? Será que nós vamos passar nessa prova, irmãs? Precisamos estar unidas com a sabedoria e a prudência. Precisamos estar buscando sempre o entendimento na palavra, buscando sempre a sabedoria e vigiar. Nós precisamos vigiar o tempo todo, irmãs, ficar atenta, porque para que nós não ficamos desapercebidos e o inimigo venha lançando seus laços, né, seus pratos, e que nós não venhamos ser seduzidos pelas coisas desse mundo. Dos versículos 5 em diante, vai falar sobre os perigos do adultério, mais uma vez, né? Mais uma vez, Provérbios nos alertando sobre a mulher adúltera, né? Para que nós venhamos guardar muito bem isso no nosso coração, irmãs, porque é muito importante, né, que nós venhamos estar firmadas na palavra e sempre usando de sabedoria e prudência, como nós estamos aqui falando, para que nós não venhamos cair nas seduções desse mundo. Aqui na palavra relata sobre a mulher adúltera, né? Mas nós, tirando para os dias de hoje, tudo que envolve aquilo que nos tira do foco da palavra do Senhor, os prazeres desse mundo, também leva para o mesmo caminho, né? Não só o adultério, mas também a ganância, o egoísmo, né? É querer passar por cima do outro para subir de posição, como nós vimos também nos estudos passados, maquinar, ter pensamentos mal contra alguém, maquinar pensamentos mal contra o próximo, semear contendas, tudo isso nos leva para o mesmo caminho de destruição. E o adultério é onde o inimigo trabalha muito, né, no meio dos casamentos, lançando contendas no meio do casal, para que haja adultério dentro do casamento. Porque a função do inimigo qual é, irmãs? Roubar, matar e destruir. Então ele vai usar de todas as artimanhas para poder destruir um laço da família. Né? Então nós temos que vigiar. Por isso que Provérbios, aqui nos primeiros capítulos, ele fala muito sobre isso, nos alertando contra a mulher estranha, a mulher adúltera, contra a prostituição, né? Aqui na palavra fala sobre a mulher adúltera, mas nós temos também que, trazendo para nós, nós podemos mudar, né? Colocar como homem também, um homem adúltero também, né? Porque o inimigo usa aqueles que dão lugar. E nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres cristãs e temos que ter prudência, né? Como já foi falado aqui, cuidar do nosso casamento com santidade diante da palavra do Senhor, não se deixar enganar por palavras lisonjeiras, por seduções, por mentiras, porque tudo isso é uma mentira do inimigo para enganar as nossas vidas. Então, nós temos que estar atentas, protegidas na palavra do Senhor contra essas coisas. Amém? Aqui, irmãs, relata aqui no capítulo no versículo 5, né? Nesse capítulo fala sobre um jovem que andava sem rumo e sempre parava numa esquina, né? Então aqui fala, ó, vi entre os simples, versículo 7, vi entre os simples e descobri entre os jovens um mancebo de falta de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa. Então, quer dizer, esse jovem aqui que está falando no capítulo 7 são aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Sai pela vida aí, não tem rumo, não tem, é levado pelo vento, né? E aqui fala que ele parava sempre numa esquina. E foi onde que essa mulher adúltera, ela o avistou, né?
de longe, né, avistou que ele estava ali e ela foi a atacá-lo, né? Ela foi até ele e foi tentar seduzi-lo. Aqui fala, né, é, que a mulher adúltera veio e abordou ele com suas palavras lisonjeiras, convencendo aquele jovem a cair nas armadilhas, né? Como um pássaro que cai no alçapão. Então aqui fala também isso, né? Que ele foi enganado pelas palavras da mulher adúltera, né? E aqui, aqui no versículo 2 fala: E ele segue logo como um boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões, né? Então, irmãs, é como um laço que cai no laço do passarinheiro, né? Então ele estava ali distraído quando veio ela e o abordou. Então, irmãs, é muito perigoso isso, quando a pessoa ela tá sem rumo, sem direção, ou então não dá crédito à palavra. Isso pode acontecer até no meio cristão. A pessoa só está na igreja por estar, mas não por viver. E quando sai o mundo para fora, né? Sai sem direção, sai sem temor, sai sem prudência, sai sem sabedoria, e é um alvo fácil, né? É um alvo fácil. Aquela pessoa que não medita na palavra do Senhor, não busca sabedoria, ela é um alvo fácil para o inimigo atacar. É um alvo fácil para o inimigo convencer do erro, né? E ele vai, como um laço, cai no laço do passarinheiro. Então, irmãs, e vimos aqui que ela tinha marido, né? E que ele estava viajando e que ela já tinha cumprido os seus votos, como diz no verso 14. O verso 14 diz assim: Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Aqui, amadas, essa mulher diz que pagou os votos, significa que já tinha terminado o período de menstruação dela. Porque naquela época, se você for meditar lá em Levíticos, deixa eu ver aqui, Levíticos 15, do 19 a 20, de 24, vai explanar bem melhor, né? Era uma lei que tinha, que quando a mulher estava menstruada, ela tinha que ficar separada por 7 dias, ninguém podia tocar nela, né? Lembra da mulher que tinha fluxo de sangue? Então, que ela também estava separada de todos, que ela foi escondida ali no meio da multidão para tocar no Senhor. Então, aquela época era assim. As mulheres, quando elas estavam menstruadas, elas tinham que ficar separadas, né? E por 7 dias. Então ela diz aqui: já paguei meu voto. Então, quer dizer, já passou o tempo dela de menstruação, né? Por isso ela saiu ao encontro a buscar diligentemente e a tua face te achei. Quer dizer, o inimigo está lá fora, irmãs. O inimigo está lá fora procurando aqueles que estão desapercebidos, que não têm entendimento na palavra, que não busca a palavra, procurando aqueles que estão distraídos sem fazer nada, como esse jovem aqui que a gente acabou de ler. E ela achou, né? Então, irmãs, é muito perigoso, né? Ela achou, ela encontrou aquele jovem que ele estava como uma presa fácil, né? O jovem não usou de sabedoria e ficou vagando sem rumo e foi fisgado por inimigo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. No verso 22, 23, né? Como eu li agora há pouco, vou ler de novo. E fala aqui no versículo que ele segue e ele segue a logo como um boi que vai ao matadouro e como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Então, a pessoa está ali totalmente desapercebida, totalmente presa fácil do inimigo, e ela não sabe que ela está indo para o caminho de destruição. Amadas, nós temos uma luta travada contra a nossa carne, porque muitos têm preguiça de buscar a palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre preguiçoso, né? Ontem nós falamos sobre a preguiça, como vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Aquele versículo do capítulo 6, né? Então, irmãs, se nós formos dar atenção para a nossa carne, nós não aprendemos a palavra do Senhor. Se nós formos dar atenção aos desejos do nosso coração, nós vamos ficar bem longe da palavra do Senhor.
Porque a carne não quer se esforçar. A carne não quer aprender, mas o espírito necessita. Irmãs, a carne um dia vai perecer. A carne não é eterna, mas o espírito é eterno. E o espírito precisa de alimento. O espírito precisa da palavra para se alimentar. Então, irmãs, nós precisamos todos os dias, mesmo sem querer, aprender a palavra do Senhor. Buscar a sabedoria do Senhor. Mesmo que a carne não queira, mesmo que a carne está com preguiça, mas mesmo assim, nós temos que dobrar o joelho, pedir graça e misericórdia do Senhor na nossa vida, porque nós precisamos de aprender a palavra do Senhor. Para não acontecer o que aconteceu com esse jovem aqui, que foi fisgado pelo inimigo, caiu no laço do passarinheiro, foi levado ao matadouro como um boi é levado. Se o boi soubesse que ele estava sendo levado para o matadouro, você acha que ele deixaria o homem levar ele até lá? Claro que não. Ele está indo porque ele não sabe. Ele está indo para o matadouro porque ele não sabe que ele vai ser morto ali. Mas se ele soubesse, se ele tivesse consciência, ele partia para cima do homem. Não deixaria ser levado para lá. Então, olha só a importância da sabedoria, de nós aprendermos a palavra do Senhor. Nós sabemos hoje aqui que a palavra do Senhor é o nosso guia, que a palavra do Senhor nos caminha, nos conduz a caminhos seguros. Então, irmãs, vamos nos esforçar a estarmos nesse caminho aqui, no caminho de luz. A palavra fala, né, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Então, por que seguir outro rumo a não ser esse? Esse caminho da luz, esse caminho de Deus, o caminho que nos ensina a palavra, nos traz a vida eterna. Nós vamos conseguir alcançar a eternidade com Deus. Se nós sairmos desse caminho, esse outro caminho, que não é a palavra, leva para o inferno. É caminho de morte. Então nós não podemos ser como esse jovem que está vagando nas ruas, sem direção, sem compromisso, oba-oba, vem a mim, e a vida me leva, e o vento leva para lá, leva para cá. Não, nós estamos sendo tolos, nós estamos sendo tolas, desperdiçando o tempo da nossa vida em aprender a palavra do Senhor e caminhar por caminhos seguros, por caminhos que nos traz paz, mesmo nos dias difíceis, se nós estamos centrados na palavra. A palavra nos traz conforto, nos traz alento. A palavra nos traz base para tudo na nossa vida. Então, irmãs, vamos prestar atenção. Nos versos 24 ao 26, irmãs, é um conselho de um pai para um filho, ou de um professor ao aluno, porque naquela época os professores também chamavam os alunos de filhos, né? Então aqui está um alerta para dar ouvido e estar atento a esta palavra e não desviar desse caminho, não desviar os seus caminhos do teu coração e não andar perdido nas suas veredas, porque o fim é a morte. O fim é a morte, irmãs, como nós estamos falando aqui, né? É, 24, 25, 26 diz assim: Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estais atentos às palavras da minha boca. Então, aqui, mais uma vez, dar ouvidos. Nós temos que atentar para esta palavra. 25 diz: Não se desvie para os seus caminhos, o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas. Não esteja perdido nos seus caminhos, como esse jovem que nós lemos hoje. 26 diz: Porque muitos feridos derribou e são muito, porque há muitos feridos derribou e são muitíssimos que por ela foram mortos. O 27 para encerrar diz: Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Meu Deus, irmãs. Vamos guardar na tábua do nosso coração esse capítulo, irmãs. Vamos guardar, por mais que nós sabemos que é errado, que nós sabemos que não podemos fazer, mas vamos guardar bem firme isso, irmãs, porque é um conselho de um pai para filho, ou de um professor para um aluno, e hoje o nosso professor é o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para nós: guarda,
Ouve, ouve, dai-me ouvido, ouve esta palavra. Então vamos vigiar, irmãs. Vamos seguir o conselho, vamos seguir a instrução de Deus, a instrução do Espírito Santo que está falando para nós. Não vamos desviar os nossos caminhos, o nosso coração. O nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. É como eu falei agora há pouco, a carne, ela não quer as coisas do Espírito. É uma luta dentro de nós, mas nós temos que ter força de vontade, nós temos que querer. Né? Nós temos que querer. É possível, irmãs, vencermos a carne. É possível. Orando, buscando e se esforçando. A palavra do Senhor também fala que Deus fala, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te para andar no espírito. Esforça-te para rejeitar essas coisas da carne. Os prazeres do mundo não te levam a nada. As palavras lisonjeiras de outro homem, de outra mulher, vai te levar a caminhos de morte, você não está sendo sábia, você está sendo tola se seguir por esse caminho. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Como eu disse esses dias, a palavra de Deus, ele é um espelho. E quando nós lemos, ela mostra o que está errado em nós. Então vamos, irmãs, prestar atenção, né? Vamos prestar atenção. Se nós estamos andando direitinho, glória a Deus por isso, irmãs. Que seja mais um ensinamento guardado no nosso coração, selado, guardado dentro do nosso coração, e vamos continuar andando direitinho, buscando a santidade do Senhor. Mas se por um acaso você está ouvindo essa palavra e você tem algo que essa palavra está dizendo que está errado, se conserte hoje. Se conserte, ainda dá tempo. Ainda há tempo de você dobrar os seus joelhos, fazer uma análise na sua vida, dobrar os seus joelhos e pedir perdão para o Senhor e contar com a ajuda do Espírito Santo para que você venha cada dia voltar para os caminhos de Deus, buscando a santidade, a sabedoria, a aprender a palavra e andar corretamente como ensina aqui, nos ensina aqui. Porque o caminho dos desejos desse mundo, dos prazeres desse mundo, é a morte. A palavra foi bem explícita aqui no versículo 27. E muitos são os que descem por ela. Não vamos se deixar levar pelas atitudes daqueles que não querem ter compromisso com o Senhor, irmãs. Como eu já disse também, esses últimos áudios, Jesus está para voltar. E ele está voltando, ele está bem perto. Nós estamos vendo os acontecimentos aí dos últimos dias, né? Sobre essa guerra da Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia, né? Nós estamos vendo já os efeitos que estão causando nesse mundo. O Brasil já está sentindo, né? O aumento de preço da gasolina, vai aumentar muitas coisas. Então, os efeitos dessa guerra estão atingindo o mundo. Irmãs, isso está na Bíblia. E quando acontecem essas coisas, próximo está a vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos que vão acontecer, logo, logo vamos ver, né? O Senhor Jesus vindo buscar a igreja. Então nós precisamos, irmãs, estar atentas e colocar em ordem a nossa vida, buscar andar na palavra do Senhor, buscar fazer a vontade de Deus. Deixa os prazeres do mundo que vai perecer. Vamos escolher a vida eterna com Cristo. Vale muito mais a pena. Amém, irmãs? Eu vou ficando por aqui com essa palavra. Vamos guardar essa palavra no nosso coração, irmãs? Vamos fazer assim? Vamos guardar essa palavra no coração. Não vamos esquecer. Vamos regar o nosso coração todo dia com a palavra do Senhor. Isso faz um bem para nossa alma. E também, irmã, sempre que você puder, dobre os joelhos e ore ao Senhor. Declare ao Senhor que você depende dele. Adore o Senhor quando você estiver fazendo o seu serviço da sua casa. Cante louvores a Deus. Busque estar mais na presença do Senhor, não só dentro da igreja. É importante nós irmos para a igreja adorar o Senhor? É importante, irmãs. Mas também continue seu culto dentro da sua casa. Continue adorando a Deus quando você estiver fazendo os seus trabalhos manuais em casa. Quando você estiver sozinha ou quando você tiver um tempinho para você poder orar. Ore a Deus, né? Ore a Deus. Nós temos tantas coisas para fazer, mas sempre há um tempinho, nem que seja uns 5 minutinhos, para você entrar no teu quarto, fechar a porta e orar, falar para o Senhor que você precisa dele, que você é dependente dele e que você precisa da orientação dele em todas as atitudes da sua vida.
Faça isso, irmãs. Conte com a ajuda do Senhor em todo o tempo na sua vida, não só quando você estiver na igreja, mas na sua casa também. Amém? Vamos estar em contato direto com o Senhor. Precisamos estar andando em espírito o tempo todo, né? Temos os nossos afazeres, temos que dar atenção para filhos, arrumar casa, marido, trabalho fora de casa, quem trabalha fora, sim. Mas sempre, sempre tem um tempinho para você buscar a Deus. E nesse tempinho busque sabedoria. Busque sabedoria para você fazer todos os seus trabalhos, suas atividades do dia, para que você continue sendo a mulher sábia. Amém? Vou ficando por aqui. E te espero, se assim Deus permitir, amanhã no nosso próximo estudo do capítulo 8 de Provérbios, né? E Deus vai continuar nos ensinando para a glória dele, né? Continuar nos mostrando qual é a meta, qual é o próximo caminho que nós vamos seguir, né? Qual é o rumo desse caminho que vai nos levar ao céu. Amém? Um beijo no seu coração, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor e que Deus possa te abençoar grandemente. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.